Estamos de volta com o TVC News. Agora, 12h13. Um suspeito de ter cometido duplo estupro na trilha na Praia Brava, em Itajaí, morreu em um confronto com a polícia na noite de ontem. Ele já havia sido preso na quarta-feira, mas acabou fugindo da delegacia. Vamos acompanhar mais informações sobre este caso. Na última quinta-feira, 14, duas mulheres de 20 e 22 anos, ao realizarem a Trilha do Morcego, foram abordadas por um indivíduo, que as obrigou a voltarem pelo mesmo caminho mediante a grave ameaça, pois fazia menção de estar armado. Ao chegarem em um local específico, mandou as vítimas deitarem e amarrou-as, passando a tocá-las. Ao ter conhecimento dos fatos, a DPCAM de Itajaí iniciou investigação e, após análise de dados e cruzamento de informações, identificou o suspeito, um homem de 42 anos. Na madrugada da quarta-feira 20, a DIC de Itajaí iniciou diligências para localização e captura do suspeito, o qual já havia se evadido de sua residência há alguns dias. Após mais de 14 horas de busca, o foragido foi capturado em um hotel na cidade de Tijucas, quando se dirigia até o terminal rodoviário para embarcar em direção ao município de Campinas, no estado de São Paulo. Durante a finalização dos procedimentos, o suspeito conseguiu se evadir. Diante da fuga, a Polícia Civil, com forte colaboração da Polícia Militar, Guarda Municipal de Itajaí, Bombeiro Militar e Defesa Civil, iniciou o procedimento de buscas. Na noite de ontem, após 26 horas de buscas ininterruptas, o foragido foi abordado após invadir uma residência no bairro Fazenda. Assim como na primeira prisão, reagiu, desta vez se utilizando de uma faca, vindo a ser alvejado e neutralizado por policiais da DIC de Itajaí frente à injusta agressão. O investigado tinha contra si diversas condenações criminosas, que somavam mais de 24 anos de condenação pelos crimes de estupro, furto e roubo. Agora nós vamos falar sobre o Festival do Primeiro Voto, que incentiva jovens a tirar o seu título de eleitor. Para falar conosco sobre esse assunto, o Dr. Ayrton Teixeira, que é secretário da Escola do Judiciário Eleitoral de Santa Catarina. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Bianca. Boa tarde aos ouvintes, aos espectadores. Doutor, então como que a Justiça Eleitoral pretende trazer a atenção do jovem para as eleições, para a política? É sempre um momento de aproximação que nós temos que ter com os jovens, independentemente de ser ano eleitoral ou não. É bem verdade que a gente aumenta esse contato, exatamente porque o cadastro eleitoral fecha em maio e, portanto, nós queremos o máximo de eleitores participando para que a votação contenha o maior número de eleitores para que a escolha seja majoritária. Então, o que nós podemos fazer é exatamente conversar com o jovem, mas é conversar com o jovem. Isso é muito importante. E o jovem conversar conosco. Não é um falar para o outro e não se ouvirem. E para isso, nós temos que aprender a linguagem do jovem e temos que ter uma mútua compreensão até para afastarmos essas bolhas que não estão apenas nas mídias sociais. São bolhas que nós temos, inclusive, já tínhamos, mesmo na vida social como um todo. Portanto, nós estamos fazendo, como fizemos em outros anos, campanhas para conscientização da importância de tirar o primeiro título, que a pessoa aí sim se torna cidadã no país, e também a importância de realizar o voto e mais, realizar o voto de uma forma consciente, que não é só escolher dentre as propostas que são postas pelos candidatos, mas mais do que isso, depois acompanhar esse cumprimento das propostas, seja o seu candidato ou até o dos outros candidatos, aqueles que foram eleitos. Portanto, nós estamos fazendo o Festival do Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral, em que, por meio das redes sociais, os jovens podem repostar, replicar aquelas peças que são feitas pela própria Justiça Eleitoral, mas também podem elaborar as suas próprias mensagens, seus conteúdos que são autorais, são deles mesmos, falando a respeito da importância do voto, do que acha a respeito do voto, porque, afinal, a pessoa tem que expor a sua opinião também, então o jovem está sendo convidado a participar efetivamente, não apenas para tirar o título. É muito mais do que isso. Nós vimos aprendendo cada vez mais que nós temos que estabelecer pontes de contato, independentemente da idade, mas certamente com os jovens também.
comentávamos há pouco aqui que não existe política jovem ou política antiga. O que existe é política sendo feita com ou sem a participação dos jovens. Então, no seu ponto de vista, a rede social está ajudando a atrair ou afastar os jovens da política? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque a rede social ela pode ser uma ferramenta utilizada positivamente ou negativamente para várias coisas. Depende de como nós, inclusive a Justiça Eleitoral, nos aproximamos dela, nos acercamos dela e se nós realmente queremos entendê-la. Portanto, e eu acho que neste momento a Justiça Eleitoral está de parabéns, não é só por ser servidor dela, mas que está compreendendo ainda mais, ou na verdade está colocando em prática aquilo que já compreendeu há algum tempo, que tem que usar as redes sociais como algo positivo, mas mais do que isso, como algo, inclusive, aberto, para não ser um canal unidirecional. Tem que ser um canal de comunicação, então ele é bidirecional. Nós conversamos com o jovem conversa conosco, todos conversamos com a sociedade, para fazer uma sociedade exatamente justa, igualitária e participativa. Porque eleição é isso. Eleição é participar. Eleição é participar, seja como eleitor, ou quando houver a idade hábil para isso, ser candidato. Ou se a pessoa não quer ser candidata, ser um dirigente partidário, que também tem uma importância impressionante. É que as pessoas às vezes não conseguem julgar o quão é importante um bom dirigente partidário para que haja democracia interna nos partidos e os candidatos sejam escolhidos de uma forma realmente democrática, participativa e com a participação dos anseios da sociedade, que são enormes, das vontades, para deixar mais claro, da sociedade, que são enormes. Existe uma sociedade de muitos eleitores e mais ainda brasileiros, e temos inclusive estrangeiros que moram aqui e também têm os seus direitos constitucionais que têm que ser garantidos. Então, esse convite já foi feito, por exemplo, em campanhas anteriores, como o Bora Votar, do TSE, o meu primeiro título, que nós conseguimos aumentos expressivos do número de jovens em 2021. Então, sempre vamos aprendendo, mas temos que ouvir para aprender. E eu acho que a Justiça Eleitoral vem ouvindo o jovem e vem ouvindo todas as classes, as camadas de idade. E agora nós convidamos o jovem não só para fazer o título, nós convidamos o jovem, inclusive, para falar sobre este momento importante, do fechamento do cadastro, que 8 de maio, porque depois não há como a pessoa se tornar eleitora até a reabertura lá em novembro. Então, a pessoa perde as eleições. Então, quais as barreiras que vocês enxergam para esses jovens se afastarem da política? Sim, há um dado muito interessante, é interessante que a entrevista esteja sendo feita comigo, sou da Escola Judiciária Eleitoral, porque as escolas judiciárias nascem antes de fazerem capacitação dos servidores e dos magistrados, que isso veio depois. Elas nascem, apesar do nome escola, mas elas nascem porque elas têm uma relação com a escola desde pequena, com as crianças de pouca idade, os adolescentes. Ela nasce, na verdade, inicialmente, era o grande papel dela, e continua sendo, conversar com o jovem, ir nas escolas, mostrar a importância do voto. Então, como que a gente aprende isso? Fazendo as estratégias de realmente ouvir, pois nós temos 2 ouvidos, e falar com uma boca só. Isso que é muito importante. E, claro, junto com as escolas dos legislativos, as escolas judiciárias também têm mudado o seu papel, não só para falar, como eu já disse, para tirar o título e para votar, para não deixar de votar, mas mais do que isso, para votar de forma consciente. Já há projetos em outros estados, já há programa aqui neste estado que será executado depois da eleição, tendo em vista que no ano eleitoral fica mais difícil, mas a pessoa saber como é um processo eleitoral. Para o jovem conseguir praticar um processo eleitoral na prática, sabendo um pouco da teoria, mas não vamos incomodá-los também passando a teoria como se fosse uma aula, ou uma aula de direito, uma aula de história, mas a pessoa vai praticar, e aí ela vai saber realmente como é uma campanha, como é o que é um partido político, como se faz a convenção partidária para se escolher alguém, como produzir peças publicitárias, porque as pessoas gostam de fazer as coisas na prática, entendendo um pouco da teoria para conseguir fazer, mas tem que praticar para realmente dizer se gosta ou se não gosta de política. Então, fica esse convite para que as pessoas, para que os jovens, principalmente, façam o seu título até o dia 8 de maio.
Agora nós temos esta campanha, mas o cadastro não fecha, ele continua aberto até o dia 8 de maio. Façam o quanto antes, porque as filas vão aumentando, porque há pessoas que só conseguem ir na última hora. Então, vamos pensar nessas pessoas que têm compromissos e vamos reagendar os nossos compromissos para comparecer o quanto antes nos cartórios eleitorais, ou que ficam abertos sempre do meio-dia até as 19 horas, para que realmente a pessoa se credencie e vire uma cidadã num sentido próprio, aquela pessoa que pode votar. Isso sim é o conceito de cidadania aqui no Brasil. Embora haja outras formas de participação política, como verificar as contas dos governos, como verificar os gastos dos partidos com os fundos partidários, com o fundo eleitoral, com o fundo partidário, perdão, e com o fundo eleitoral. Tudo isso é importante, é participação política também. Mas o voto, esta é uma grande arma. E aí, como fazer a pessoa usar a rede social em benefício? Nós, da Justiça Eleitoral, estamos aprendendo, estamos ouvindo o jovem. Então, é usar a rede social para que ela participe dizendo por que não gosta de política, até para que políticos, a própria Justiça Eleitoral, possa mostrar outros lados da questão, ou possa, inclusive, fazer modificações nesse processo eleitoral, nesse processo de participação política. Então, como eu falei, a rede social não é nem positiva nem negativa, ela é um instrumento. Depende de como nós usamos. As redes sociais, depende de como nós as usemos, ela será positiva ou negativa. Então, eu acho que, vejam a reversão que nós conseguimos, né? Houve um aumento de 6,21% de jovens habilitados a votar. Isso é muito importante. Porque, de novo, eu entendo quem não gosta de política, porque assim é muito fácil tirar essa carta e dizer eu não gosto de política para a pessoa poder fazer outras coisas, estudar para o vestibular, etc. Tudo isso é importante. Mas há um ensinamento muito antigo que diz que quem não gosta de política não há maiores problemas, só que será governado por aqueles que gostam muito. Então, às vezes a gente tem que fazer uma análise não de curto prazo, mas de médio, de longo prazo, daquilo que realmente impacta a nossa vida. Fazer uma análise de custo-benefício, que nem sempre aquele benefício que a gente consegue antes, ele é o que realmente vai moldar a nossa vida e as vidas da nossa família, as vidas dos nossos amigos e as vidas de quem a gente gosta, nem que seja por solidariedade. Então, acho que é muito importante essa questão da consciência. Não é uma ideia da justiça eleitoral de forçar as pessoas a serem eleitoras, de forçar as eleitoras a que votem, de forçar as eleitoras que pensem como votar, mas apenas de alertar. É muito importante para a vida da sociedade, porque o que é votado hoje impacta para 4, 8, 12 anos ou mais, muitas gerações. Às vezes, uma escolha que a gente toma hoje impacta a vida do nosso filho, do nosso neto, da nossa neta. Podemos colocar aqui também, que nós temos, né? Com relação à forma como a pessoa pode participar nas redes sociais, o jovem, né? Ela pode fazer os vídeos, tem uma identidade visual que foi proposta, a pessoa pode utilizar, inclusive filtros que já estão à disposição, que a pessoa posta a sua mensagem a respeito do que pensa dessa participação, de tirar o primeiro título, de vir a votar, de pensar em quem vai votar e de acompanhar depois disso, né, do seu voto. Porque daí a pessoa se torna protagonista. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral vem aprendendo, mas é um convite também para que o jovem nos ouça, para que a gente estabeleça uma comunicação verdadeira de participação. E aí nós temos que ouvir o jovem. Então, este é um canal que está aberto, que eu entendo sensacional, para que realmente a participação não seja só em tirar o título e votar, mas seja inclusive em se manifestar. Por que acha importante, por que tem restrições, porque com isso é que a sociedade aprende, estabelecendo comunicação. Senão as bolhas se estabelecem e elas não sendo quebradas, as pessoas não conversam. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso na sociedade como já existia, antes mesmo de existir a internet. Então fica esse convite, que realmente não só a pessoa faça o título, mas veja, na eleição de 2022, a abstenção ou ausência às urnas foi de 20% do eleitorado. É um quinto da população que não votou. Sim.
é um eleitorado muito alto para que haja tão poucas pessoas, que tantas pessoas deixem de votar. Sim, exatamente, doutor. É muito importante todas as informações e esses dados aqui pra gente. Eu agradeço a participação do doutor, então, por estar trazendo essas informações e esses dados tão relevantes em um ano eleitoral. Bianca, agradeço também, agradeço aos ouvintes, parabéns pela pauta. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos acompanhar uma matéria falando sobre um homem que ele fazia tráfico de drogas através do delivery. Um homem de 34 anos que traficava drogas via delivery foi preso em Camboriú. Segundo a polícia militar, o suspeito foi visto dirigindo uma bis na rua Monte Pouso Alto, no bairro Monte Alegre. Ao ver a viatura da PM, o suspeito dispensou na rua 2 embalagens transparentes, sendo abordado em seguida. Com ele, foi localizada uma embalagem grande contendo cocaína e uma outra embalagem com crack, além de 2 celulares. O objeto anteriormente jogado na rua também continha crack. Na casa do suspeito foram encontradas mais drogas dentro de uma mochila preta com crack e cocaína, R$ 879 em dinheiro, 2 munições de calibre 38 intactas e 2 balanças de precisão. Ao total, a polícia militar encontrou com ele 844 gramas de crack e 144 de cocaína. Ele foi preso em flagrante. A seguir, nós vamos acompanhar vamos conversar com o advogado de Balneário que tomou posse no Instituto dos Advogados Brasileiros. E também vamos acompanhar a previsão do tempo e o comentário de Leonel Pavan.